Você vai saber no Panorama CBN que a quinta-feira é de votações importantes na Câmara dos Deputados. Parlamentares discutem novo Código Eleitoral, com mais de 900 artigos que podem mudar regras para as eleições. Reforma do imposto de renda também segue na pauta. No Senado, a CPI da Covid pretende ouvir advogado da Precisa Medicamentos, que trocou cerca de 100 mensagens com o filho 04 do presidente, Jair Renan. E os vetos de Jair Bolsonaro ao projeto que muda a Lei de Segurança Nacional. Panorama CBN. Olá, tudo bem? Eu sou Bianca Santos. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Você começa a ouvir a partir de agora o Panorama CBN, com muita notícia do dia. Vamos juntos! A Câmara dos Deputados estará movimentadíssima nessa quinta, a começar pela votação do novo Código Eleitoral que impõe várias mudanças nas regras para as eleições. A proposta reúne 902 artigos que abordam regras sobre partidos, eleições, inelegibilidades, propaganda eleitoral, financiamento de partidos e de eleições, crimes eleitorais e outros assuntos referentes ao pleito. Pelo texto, por exemplo, vai ser retomada a propaganda obrigatória dos partidos na televisão e haverá ainda uma quarentena de 5 anos para militares, policiais, juízes e promotores disputarem eleições. Isso atinge diretamente, por exemplo, a possível candidatura de Sérgio Moro. O novo Código Eleitoral também muda as regras da ficha limpa, garantindo direitos políticos ao parlamentar que renunciar ao cargo para evitar a cassação dele. Numa entrevista à Globo News, a relatora do projeto, deputada Margarete Coelho, defendeu o texto. Nós estamos consolidando, é quase como uma compilação de todo esse arcabouço legal já existente. O que há de novo nesses 905 artigos não chega a 30%. Nós temos a cada eleição regras novas, formas de aplicar as regras sem que as regras tenham mudado. Isso gera insegurança jurídica. O que nós queremos é estabilizar. Um outro ponto polêmico do Código Eleitoral é o que proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia da eleição, como acontece hoje, e obriga os institutos a informar o percentual de acerto das pesquisas feitas nas últimas 5 eleições. Sobre isso, nós ouvimos na nossa programação Márcia Cavallari. Ela é diretora-geral do IPEC e acredita que a mudança é uma forma de censura e vai acabar facilitando a difusão de pesquisas falsas, confundindo o eleitor. É querer tutelar a informação a qual o eleitor tem acesso e, além do mais, abre espaço para fake news, uma vez que não terá um canal oficial e formal para se divulgar as que estão ali seguindo a legislação eleitoral de registro da pesquisa, dando transparência para o processo. Então, com essa proibição, certamente circularão supostas pesquisas que não foram feitas dentro do rigor da lei, circulando em redes sociais e grupos de WhatsApp. Então, além de censurar, tutelar, abre espaço para fake news. Durante a votação do requerimento de urgência, vários parlamentares criticaram a pressa do presidente da Casa, Arthur Lira, para que a matéria seja apreciada. Eles acham que o rito não respeitou algumas diretrizes do regimento interno da Câmara e que é preciso instaurar uma comissão especial para analisar com mais tempo essas mudanças nas regras eleitorais. O grupo entrou até com uma ação no STF, um mandado de segurança, para anular a urgência em que foi aprovado esse texto. O ministro Dias Toffoli deu, então, 48 horas para a Câmara se pronunciar. Esse prazo está terminando hoje, então a gente tem que saber se vai ter alguma alteração na programação da votação a partir do que vai responder o STF. Para valer já nas eleições do ano que vem, a legislação precisa ser aprovada tanto pela Câmara como pelo Senado e sancionada pela presidência pelo menos um ano antes do primeiro turno, ou seja, antes do dia 2 de outubro do ano que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está empenhado nisso. Ele disse que hoje a discussão duraria o dia inteiro, se fosse necessário. Então vamos ficar de olho, em todos os acontecimentos a respeito desse novo Código Eleitoral.
E a Câmara não tem só isso para discutir, não. Na agenda da Casa tem também a previsão para concluir hoje a votação da reforma do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos. Os deputados vão analisar as sugestões de mudança no texto, que foi aprovado ontem por 398 votos a 77. Foi aprovado o texto base e agora serão votados os destaques. Para as pessoas físicas, as principais mudanças são o reajuste na tabela do imposto de renda e a ampliação da faixa de isenção. A faixa de isenção subiu de R$ 1.903 para R$ 2.500, uma correção de 31%. Com isso, mais de 5.600.000 contribuintes passariam a ser considerados isentos. A proposta aprovada pelos deputados não prevê limite de renda para o uso da declaração simplificada do imposto de renda e prevê a tributação em 20% de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. Ainda é necessário votar um conjunto de propostas de alterações, como eu disse, os chamados destaques, antes do texto seguir para o Senado. Vamos agora para o Senado, que impôs ontem uma derrota ao governo, rejeitando a medida provisória que criava 3 novos programas com regras trabalhistas mais flexíveis para tentar estimular a contratação de jovens. Seria uma mini-reforma trabalhista. Os programas voltados ao primeiro emprego e à qualificação profissional tinham sido inseridos pela Câmara na medida provisória enviada pelo governo em abril. A MP original tratava somente de uma nova rodada do programa de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalho durante a pandemia. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, disse que as mudanças feitas pela Câmara retiravam direitos trabalhistas. Nós não queremos aqui ser conivente com nenhuma retirada de direito dos trabalhadores. O MDB é o maior partido, com 16 senadores. Vossa Excelência se manifestou ainda há pouco aqui no plenário, todos no sentido contrário do conteúdo de reforma trabalhista através de MP. Portanto, não há como deixar de me manifestar em defesa do trabalhador e contra a MP. O texto, então, foi rejeitado com o placar de 47 contra 27. Com a decisão da maioria dos senadores, nem o texto que reeditou o Programa Emergencial de Corte de Jornada e de Salários de Trabalhadores da Iniciativa Privada vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Foi tudo derrubado, Porque o programa terminou em agosto e não foi atualizado. No Senado também tem mais uma rodada da CPI da Covid nessa quinta-feira. A previsão é que a comissão ouça hoje o depoimento de Marconi Nunes Ribeiro Albernaz. Ele é apontado como lobista da Precisa Medicamentos. Eu disse previsão dessa vez porque a programação da CPI tem mudado muito em cima da hora, Aí você às vezes ouve aqui no Panorama a programação e mais tarde muda tudo e você fica confuso. É sempre bom dar uma atualizada no site da CBN para ver o que está rolando e acompanhar também a segunda edição do nosso podcast, porque eu gravo de manhã cedinho e a Juliana Prado grava no fim da tarde, então tem sempre atualização. Mas voltando aqui à sessão de hoje, programação, A ideia é voltar à investigação sobre a Precisa Medicamentos, a empresa que atuou como intermediária entre o Ministério da Saúde e um laboratório indiano no contrato de compra da vacina Covaxin, por R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais. O advogado Marconi chegou a apresentar um atestado médico para não comparecer, mas o próprio médico responsável pelo documento manifestou à comissão a intenção de cancelar o atestado. No depoimento de hoje, o lobista também deve ser questionado sobre uma suposta ajuda a Renan Bolsonaro, o filho do presidente da República, a abrir uma empresa de eventos. Conversas no telefone de Marconi foram copiadas a pedido do Ministério Público Federal no Pará e enviadas para a CPI. E aí tem uma história que deve ser questionada, É o seguinte, o filho do presidente trocou pelo menos 100 mensagens com o lobista. Em um dos diálogos, revelados pelo jornal Folha de São Paulo, Marconi oferece ajuda para Jair Renan abrir essa empresa. O lobista diz o seguinte: bora resolver as questões dos seus contratos. Se preocupe com isso. Como te falei, eu e o William estamos à sua disposição para te ajudar. O filho do presidente responde o seguinte:
Show, irmão. Eu vou organizar com o Alain para a gente se encontrar e organizar tudo. Alain Lucena é sócio de Renan Bolsonaro. 5 horas mais tarde, Jair Renan diz que precisa abrir um processo para registrar marcas e patentes e um registro de microempreendedor individual. O lobista responde: temos que marcar uma reunião para me dizer o que está precisando. Bora marcar na segunda? E Jair Renan responde com tá ok. Expressão, aliás, usada frequentemente pelo pai, né? Vamos ver então o que vai sair dessa sessão de hoje, com a presença do advogado Marconi e principalmente o que ele vai responder sobre essa relação com Jair Renan. Ontem, os senadores ouviram Ivanildo Gonçalves, motoboy da empresa VTC Log, investigada pela CPI por suspeita de irregularidade no uso de dinheiro público. Tá vendo? Tudo mudou, né, na programação de ontem, desde o que eu anunciei para você na gravação da manhã. E aí, na segunda edição de quarta-feira do Panorama, tem o resumo da sessão da CPI. Mas eu vou contextualizar também aqui para você que não acompanhou. O Ivanildo, que é o motoboy, se recusou a entregar o celular para a CPI. Mas os senadores aprovaram a quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal dele. Vão entrar na justiça para que haja essa apreensão. O motoboy admitiu que fez saques de mais de R$400 mil em dinheiro a pedido de Zenaide de Sá Reis, chefe do departamento financeiro da VTC Log. Ela é parente dos donos da empresa e também será convocada. Ivanildo disse também que o dinheiro era usado para pagar boletos, mas que não se lembra de ter pagado contas pessoais do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. A CPI está se aprofundando nas investigações envolvendo essa empresa, a VTC Log. E o jornal o Globo diz que um cruzamento de datas reforça as suspeitas de irregularidades em negócios firmados pelo governo com a empresa. Página virada, mudança de trilha também. Vamos aqui aos dados da pandemia. Os estados do Acre, Amazonas, Amapá e Roraima não registraram mortes por Covid-19 nessa quarta-feira. Uma ótima notícia, né? Por outro lado, 2 estados apresentam ainda tendência de alta: Sergipe e Rio de Janeiro. No restante do país, foram confirmados 703 óbitos, aumentando o total de vítimas para 581 mil. A média móvel caiu 22% em 2 semanas e aponta agora 643 óbitos diários, a menor marca desde 29 de dezembro. A média de casos caiu 24% e chega a 22.660 diagnósticos diários. É o menor nível desde 11 de novembro. E no vacinômetro, o Brasil chegou a quase 132 milhões, 175 mil pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose. Isso representa 61,96% da população. Curioso é que, em termos percentuais, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos nesse indicador de primeira dose. Por lá, 60,69% da população tomaram ao menos uma das 2 doses necessárias. A gente sabe que os Estados Unidos enfrentam uma campanha de resistência à vacina que é muito prejudicial. E a diferença maior é que nos Estados Unidos o nível de pessoas totalmente imunizadas com as 2 doses ou dose única ultrapassa 51%. Por aqui, esse número está ainda em 29,79% dos brasileiros. Esse índice de quem já completou o esquema vacinal tem que subir rapidamente. Isso deve acontecer agora nos próximos meses, porque muita gente que tomou a primeira dose da AstraZeneca ou da Pfizer, por exemplo, que tem um intervalo maior, deve tomar nos próximos dias. Agora uma pausa no nosso noticiário, porque eu tenho um anúncio para você. Todos os dias, nossos convidados e especialistas do mercado falam aqui sobre a importância de estar preparado para um ambiente de negócios em constante transformação. E para se destacar e conquistar a tão sonhada ascensão profissional, é preciso estar ao lado dos melhores.
Uma excelente dica é a pós-graduação em gestão da Fundação Dom Cabral, que entrega muito mais que conhecimento técnico. É repertório e prática no pulso das transformações. A FDC, uma das melhores escolas de negócios do mundo, desenvolveu uma pós-graduação em gestão que aplica novas e relevantes abordagens para o atual cenário, como o Business Design, em que todo o seu aprendizado é aplicado na prática. Muito mais que um TCC, uma metodologia ágil e ativa para criar, repensar negócios e projetar sua carreira para o topo. Agora você já sabe, para desenvolver capacidade crítica, visão sistêmica, se tornar competitivo e ampliar o networking, o caminho é a pós-graduação da FDC. Para saber mais, acesse fdc.org.br/pós-graduação. Voltamos às notícias do dia e vamos agora para o STF. A Corte continua hoje o julgamento que discute se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério chamado de marco temporal. O julgamento deve ser retomado com as falas de 17 entidades e da Procuradoria-Geral da República. E em seguida vem o voto do relator Edson Fachin. O que se discute na ação é saber se, para o reconhecimento de uma área como território indígena, é necessária a comprovação de que os indígenas ocupavam a terra no momento da promulgação da Constituição de 88. Ao todo, 84 processos que tratam do mesmo tema estão suspensos e aguardam um desfecho no Supremo. Milhares de líderes indígenas estão acampados há 10 dias em Brasília para protestar contra a aprovação dessa medida. Ontem, inclusive, houve confronto entre manifestantes e policiais militares. Tem outra notícia quente para você. O noticiário está bem movimentado. É uma atualização sobre algo que eu te contei ontem, sobre o projeto que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ele revoga a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983, período em que o Brasil ainda vivia sob ditadura militar, né? Pois bem, numa publicação feita no Diário Oficial da União dessa quinta-feira, 7 artigos desse projeto foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vetou integralmente os capítulos relativos a crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral e crimes contra a cidadania. Com isso, foram vetados dispositivos que criminalizam com pena de reclusão a interrupção do processo eleitoral, a comunicação enganosa em massa, ou seja, fake news, a violência política e o atentado ao direito de manifestação. Outro artigo vetado pelo presidente, que ele não concordou, é o que determina que não constitui crime previsto pela lei a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Bolsonaro vetou também o dispositivo que prevê aumento de pena se os crimes listados pela legislação forem cometidos por funcionários públicos ou militares, ou ainda com violência ou grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo. Nos últimos meses, a Lei de Segurança Nacional foi usada contra críticos de Bolsonaro e também contra bolsonaristas. Agora cabe ao Congresso Nacional, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, analisar em 30 dias esses vetos do presidente. Chamo sua atenção também para um levantamento importante que o Estadão traz hoje, o jornal Estado de São Paulo. Feito às vésperas das manifestações de 7 de setembro, esse material analisa a adesão de agentes de segurança a ideias bolsonaristas. As manifestações estão sendo convocadas por Jair Bolsonaro, por grupos também bolsonaristas. A conclusão desse levantamento é que a adesão às teses mais extremistas do bolsonarismo aumentou 29% nas polícias militares, de acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento compara o comportamento dos policiais em redes sociais neste ano com o ano de 2020. A pesquisa constata ainda que o crescimento foi maior entre oficiais do que entre os praças.
Ao todo, 27% dos policiais militares do país interagiram em redes sociais em 2021, compartilhando, comentando ou curtindo publicações de páginas ligadas ao que a pesquisa chama de bolsonarismo radical, com defesa, por exemplo, da prisão de ministros do STF e fechamento do Congresso. Na população em geral, esse número ficou em 17%. Por outro lado, a pesquisa mostrou baixa adesão na Polícia Civil e na Polícia Federal, a esse movimento bolsonarista radical, né? No caso da Polícia Federal, o engajamento caiu até de 17% em 2020 para 13% nesse ano. Agora, um assunto que nos traz péssimas recordações. Hoje faz 3 anos do incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Inesquecível, né? Aquela cena terrível do museu sendo consumido pelas chamas. Bom, passado esse tempo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a direção do museu ainda lutam para alcançar a verba necessária para a reconstrução. Hoje vai ser anunciado um novo pacote com novos prazos para ações e financiamentos. A gente vai acompanhar pela nossa reportagem e você terá atualizações. No noticiário internacional, eu destaco aqui o furacão Aida, que continua avançando pelo Atlântico Norte, causando fortes tempestades e inundações nos Estados Unidos. Ontem, a cidade de Nova York foi atingida por fortes ventos e chuva, que quase interromperam o serviço do metrô e estilhaçaram casas em Nova Jersey. Pelo menos uma morte foi relatada nas enchentes. O prefeito Bill de Blasio declarou estado de emergência, dizendo que Nova York está enfrentando um evento climático histórico, com chuvas recordes em toda a cidade, enchentes brutais e condições perigosas nas estradas. Ele pediu para que as pessoas fiquem em casa. Página virada, trilha do futebol, para eu te contar que a seleção brasileira entra em campo hoje, ainda pela manhã, contra o Chile em Santiago, em busca da 7ª vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Depois de perder 9 atletas que jogam na Inglaterra e não foram liberados pelos clubes, ontem o técnico Tite teve de aceitar as baixas de Claudinho e Malcolm, que foram chamados de volta pelo Zenit da Rússia. Bom, de qualquer forma, o Brasil vai a campo, né? E você que está ouvindo o Panorama CBN mais tarde já está até sabendo desse resultado. Agora temos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Leonardo Dai acompanha as competições e tem informação pra gente. Olá, Léo. Uma belíssima quinta-feira para o Brasil em Tóquio, né, Bianca? Foram 5 medalhas já confirmadas, já adicionadas ao quadro de medalhas, 3 delas de ouro. Alessandro Rodrigo da Silva no arremesso de disco F11 para deficientes visuais do atletismo e 2 na natação, com o Thalisson Glock nos 400 metros livre S6 para deficientes físicos e com o Gabriel Araújo nos 50 metros costas S2 também para deficientes físicos. Além disso, uma medalha de prata para o Brasil com a Marivana Oliveira no arremesso de peso F35 para atletas com deficiências motoras no atletismo e uma medalha de bronze com o Matheus Evangelista Cardoso no salto em distância T37, também para atletas com deficiências motoras no atletismo. Além dessas 5 medalhas, o Brasil já confirmou outras 2 medalhas que a gente ainda não sabe se serão de ouro ou de prata. No taekwondo até 61 quilos, o Nathan Torquato venceu o Antônio Bossolo da Itália na semifinal, vai disputar a final ainda nesta manhã, às 9h15 da manhã, contra o egípcio Mohamed El Zayat. Quem está ouvindo talvez até já saiba que essa medalha do Brasil foi de ouro ou foi de prata. E no goalball masculino, o Brasil venceu a Lituânia por 9-5 na semifinal, vai disputar a final amanhã às 7h30 da manhã contra a China. Tirando essas 2, que a gente não sabe ainda se é ouro, se é prata, já são 53 medalhas, o segundo melhor índice da história do Brasil nas Paralimpíadas, atrás apenas das 72 da Rio 2016 e 18 delas de ouro, que também é o segundo melhor índice do Brasil na história, atrás apenas das 21, não do Rio, mas sim de Londres 2012, quando o Brasil ficou em 7º lugar, melhor resultado da história, 7º lugar, que é a posição em que o Brasil se encontra neste momento no quadro de medalhas. Bianca. E Léo, quem ouve mais tarde também já vai estar sabendo o resultado do futebol.
Muitos esportes coletivos hoje, né? Falei do golbol masculino, tem o futebol de 5 neste instante, Brasil e Marrocos, o jogo tá 0-0, jogo difícil pro Brasil na semifinal do futebol de 5, que é uma modalidade apenas masculina, e além disso tem o golbol feminino também em andamento nesse instante, Brasil e Estados Unidos também semifinal, o Brasil vai vencendo por 2-0 já no segundo tempo, e também o vôlei sentado masculino também em semifinal, Brasil contra os atletas da Rússia, no momento em que conversamos aqui, o jogo tá empatado em 1-1, e no terceiro set os russos estão vencendo os brasileiros por 23-18, são os esportes coletivos na reta final nessas Paralimpíadas de Tóquio que terminam no domingo. Lembrando que a gente grava o podcast antes das 8 da manhã. Obrigada, Leonardo Dai. A Paralimpíada vai até o dia 5 de setembro e a gente segue com você até lá. Combinado, até a próxima. E eu vou seguir com você amanhã também. Te espero no sextou do nosso Panorama CBN, hein? Aliás, fala comigo lá no Instagram, no perfil biancasantos.bia. Pode mandar crítica, sugestão, elogio, é tudo muito bem-vindo. E amanhã eu vou fazer uma rodada de mensagens na reta final do podcast, combinado? Registrando quem ouve e de onde ouve o Panorama CBN. Lembrando que são 2 edições, essa da manhã, que eu libero de manhã, né? E outra no fim da tarde com Juliana Prado e companhia. Por aqui colaboram comigo Laerte Afonso e Edmilson Fernandes. Ótima quinta e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.